Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre o 16º capítulo do livro de Provérbios, Provérbios 16. E agora, sem enrolação, vamos logo aqui para o nosso estudo da palavra de Deus. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, lhe parecem corretos, mas o Senhor avalia o espírito. O Senhor avalia o nosso íntimo. Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui de amizades, as nossas mães falam: eu não gostei daquele seu amigo, mas você pensa, gente, aquele cara é o menino mais gente boa que eu conheço, ele é firmeza. E aí lá na frente, esse amigo te trai, fala mal de você, faz alguma coisa errada com você, e aí você lembra, poxa cara, minha mãe me avisou. Deus deu discernimento para as mulheres, para elas escolherem as coisas, para elas acertarem quando um negócio é ruim, quando uma amizade, quando uma pessoa é ruim, elas têm esse discernimento. E Deus deu sabedoria a elas. Deus deu conhecimento para elas conhecerem o íntimo da pessoa apenas olhando, apenas conversando ali um pouco. Então, escute as pessoas mais velhas, escute a sua mãe, escute o seu pai. Afinal, isso é um princípio. Honrar pai e mãe é um princípio. Honre o seu pai, honre a sua mãe. E escute a voz do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor quer falar com você, mas você está com os ouvidos tampados. Deixe o Senhor tocar na sua vida, dizer a você o que fazer. Os caminhos dele são perfeitos e agradáveis. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Deixe com Ele. Todas as coisas prevalecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamadas segundo o seu propósito. Se você ama a Deus verdadeiramente, e se você está cumprindo o seu propósito, deixe na mão dele. O barco pode até balançar, mas se o Senhor estiver presente, ele nunca afundará. Confie no Senhor. Acredite nele. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele sabe de tudo. Só relaxa aí. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Se você tem um coração bom e você está cumprindo o seu propósito e seguindo o caminho que o Senhor mandou, não tem ninguém que vai levantar contra você, que vai te derrubar. Muitas vezes nós recebemos críticas por estar falando do Senhor, por estar falando a verdade, por estar falando o que é certo. Mas o Senhor honra quem é justo, quem é verdadeiro. Talvez agora essas pessoas estão fazendo críticas a você, mas lá na frente elas vão bater palmas e dizer: nesse aí eu acreditava. No começo, até pensei que não iria, mas depois eu confiava, estava junto desde o começo. Só fica tranquilo. Como eu disse, se o Senhor está no barco, relaxa, pode vir críticas batendo daqui e de lá, só fique em paz, deixa com o Senhor que Ele sabe de tudo. Melhor é o pouco com justiça do que muita riqueza com injustiça. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Repito, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E tem gente que prefere ter riquezas aqui na terra do que ter riquezas lá no céu. Se for para você ficar rico, passando por cima das pessoas, sendo desonesto, prefira ser pobre. É melhor ser pobre aqui do que pobre lá no céu. Agora, se você quiser ser rico aqui, rico lá na terra,
transborde na vida das pessoas, cumpra o seu propósito, siga princípios. Aí sim você será rico aqui na terra e aqui no céu. E claro, colocando Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão cooperar. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os caminhos do Senhor são perfeitos e agradáveis. O caminho do Senhor é o único correto. A direção do Senhor nunca tarda, nunca falha. Só confie nele. Eu sei que muitas vezes nós pensamos que a gente sabe, que a gente tem experiência, e muitas vezes o orgulho nos toma. E a gente fala, Senhor, esse negócio aqui, essa direção aqui é a certa. Olha aqui, Senhor. E ele fala, não, meu filho, é para lá. Nós nos frustramos, ficamos tristes, mas só nos resta confiar no Senhor. Ele nunca irá te destruir, ele nunca irá destruir um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo. Só confie nele. Os reis detestam a prática da maldade, pois o trono se firma pela justiça. A gente sabe que não é o caso aqui dos nossos governantes, né? Mas tem muito o que fazer. A gente sabe que quem coloca os governantes no poder é o Senhor. E muita gente tem dificuldade em entender isso. Só nos resta, gente, confiar. Gente, é para tudo. Se fosse para você fixar uma mensagem desse vídeo aqui na sua cabeça, é confie no Senhor. Gente, não tem outra alternativa, não tem o que fazer. Se o Lula, se o Alexandre de Moraes está no poder, é porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Só quieta aí, confie nele que ele sabe de tudo. E se a gente estiver fazendo o nosso dever como cidadãos brasileiros, só confie nele. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas uma pessoa sábia sabe conversar, sabe negociar. Muitas vezes, um chefe ou um pastor fica irado com um servo, com alguém que trabalha para ele. E muitas vezes a pessoa nem cometeu o que está sendo acusada. Uma pessoa, por exemplo, foi acusada de ter roubado, mas talvez ela não roubou. E a pessoa, por ser muito quietinha, por não saber conversar, por não ter sabedoria, é condenada. Então a gente precisa saber ter entendimento, ter sabedoria, saber conversar. É extremamente importante para a nossa vida. Então, invista em livros, leia a Bíblia. Gente, tem coisas aqui que está funcionando há milhares de anos. E quando a gente lê, a gente prospera, a gente cresce em todas as áreas. Leia a Bíblia, ore, peça ao Senhor para te dar entendimento, para te dar sabedoria. Porque se você pedir com o coração aberto, pedir de verdade, o Senhor concede. A sabedoria clama, ela chama. É só você pedir ao Senhor e fazer a sua parte. É melhor obter a sabedoria do que o ouro. É melhor obter o entendimento do que a prata. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, ou seja, orgulhoso, antes da queda. Vou explicar para vocês. O orgulho vem antes da queda. Uma pessoa orgulhosa, ela vai cair. Aqui está dizendo que uma pessoa orgulhosa vai cair de qualquer jeito, a não ser que ela mude, a não ser que ela peça perdão e se arrependa. Uma pessoa orgulhosa, muitas vezes, ela se acha melhor até que Deus. Ela não quer mais buscar ao Senhor, para ela já conquistou todas as coisas, ela não precisa mais de Deus, ela se torna tão orgulhosa que esquece do Senhor. E muitas vezes, isso aqui, o orgulho vem pela riqueza. Então tome cuidado, se policie, não seja uma pessoa orgulhosa, porque isso desagrada ao Senhor. Isso te faz cair.
Infelizmente. Não tem como. Infelizmente ou felizmente, não tem como. Sem a humildade, sendo orgulhoso, você não prospera, você não cresce. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O sábio de coração é considerado sensato, uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue conversar, um bom orador. Então, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que é sábia, ela consegue desenrolar em todas as áreas da vida. E nós sabemos que a sabedoria é extremamente importante em todas as áreas. Se você quer prosperar financeiramente, você precisa ter sabedoria. Se você quiser prosperar na sua família, você precisa ter sabedoria. Se você quer prosperar no seu propósito, crescer mais e chegar mais perto a cumprir o seu propósito, você precisa de sabedoria. Para tudo nessa vida nós precisamos ser sábios. Então, invista em conhecimento, busque, estude, assista, consuma conhecimento, porque isso é a única coisa que nos faz prosperar em todas as áreas. Conhecimento e sabedoria. O discernimento é a fonte da vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos tolos. Insensatez significa falta de caráter. Então a falta de caráter traz castigo aos tolos. E o discernimento, saber qual direção seguir, escutar o Senhor, é a fonte da vida. Nós só vamos conseguir crescer nessa terra se escutarmos o Senhor. Não tem jeito, gente, não tem como. Se a gente não escutar ao Senhor, ainda mais conhecendo a palavra de Deus, nós vamos estagnar, nós vamos viver uma vida miserável. Escute o nosso Criador, escute o nosso Pai. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. O que você diz? O que você fala para as pessoas que estão próximas? São palavras boas, palavras doces ou são palavras que destroem? Palavras terríveis que causam traumas ou palavras de amor que trazem paz ao coração? Se policie, cuidado com o que você fala. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Repito, cuidado com os caminhos que você traça, cuidado com os caminhos que você percorre. Se você não confiar no Senhor e seguir os caminhos que Ele mandar, você irá morrer, como está dizendo aqui. Eles levarão à morte. Eles não irão conduzir à morte. Então, siga o caminho do Senhor. Ele sabe de tudo. O apetite do trabalhador obriga ele a trabalhar. E a sua fome o impulsiona. Isso aqui é um princípio para quem quer prosperar financeiramente. Se você não tiver um apetite, uma vontade de trabalhar, você não vai prosperar. E se você não tiver fome, tiver uma extrema vontade de trabalhar, você não cresce, você não rompe, você não tem vontade. Gente, faça sem vontade, faça o que precisa ser feito. Porque você prosperando financeiramente, você vai ter um poder maior para ajudar as outras pessoas. Gente, o que é isso? Tem tanta pessoa que fala que não quer prosperar porque o dinheiro é amaldiçoado. Aonde? Aonde? Tem pessoas incríveis que usam do seu próprio recurso para ajudar as pessoas. Como o Thiago Brunet, como até o Pablo Marçal, tem muita gente que não gosta dele, mas o cara realmente faz acontecer. Se é para hype ou não, ele coloca o dinheiro dele e ajuda as pessoas, gente. Use o dinheiro para ajudar as pessoas. Tem tanta gente que é rica e ajuda as pessoas, ajuda mais que os pobres. Tem gente que não tem tanta condição financeira, mas que quando vê alguém passando fome, não tem coragem de dividir o que tem, mesmo sendo pouco. Gente, não façam isso, não achem que o dinheiro é amaldiçoado. Deus nos trouxe aqui na Terra para desfrutar, para viver o melhor dessa Terra.
Eu não concordo com a teologia que só fala de prosperidade, mas eu também não concordo de falar mal do dinheiro, de falar que ele é amaldiçoado. O dinheiro não é nada mais nada menos que um recurso para a gente transbordar na vida das outras pessoas. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem perverso provoca encerramento de amizades, dissensão, a quebra de amizades, quebra de relacionamentos amorosos, quebra de empresas. Então, um homem maldoso quebra tudo que ele vê pela frente. Ele não quer que nada prospere. Então tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. E o que espalha boatos afasta bons amigos. O fofoqueiro afasta bons amigos. As pessoas que ficam espalhando fofocas e ficam espalhando mentiras afastam todas as suas amizades. Então, cuidado com isso. Os cabelos brancos são uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Ou seja, os cabelos brancos é uma honra. E quando você for uma pessoa justa, ela é uma honra maior ainda. Eu vou repetir. Se você tiver uma vida boa, uma vida seguindo os princípios, seguindo o Senhor, quando você estiver de cabelos brancos, a sua vida foi uma vida honrada. Porque a pior coisa que tem é as pessoas, quando ficam mais velhas, olharem para trás e ver que elas não fizeram nada, que elas não ajudaram o próximo, que elas não foram verdadeiras servas do Senhor. Então, seja uma pessoa justa e correta, que quando chegar na sua velhice, você tiver honra na vida que você teve aqui nessa terra. E esse foi o nosso vídeo, e eu espero que vocês tenham sido abençoados pelo Senhor. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.